Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo onde nós vamos falar um pouco mais sobre os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira, ela exige que praticamente todo o setor público e o setor privado elaborem os planos de resíduos sólidos. A partir do momento que a gente define aí que setor, aí a gente vai dizer também que plano tem que ser feito. Por exemplo, quando nós tratamos a nível nacional, no Brasil, nós falamos então do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, como o nome já diz, é claro. Quando nós falamos dos estados brasileiros, então vamos chamar o plano também de Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Isso, vale lembrar, não é uma definição nossa, isso é uma definição federal, uma definição já imposta pela Lei 12.305 de 2010. Existem também os planos intermunicipais, os microrregionais, os planos de metrópoles brasileiras, cada um com seu nome específico, e também, claro, o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, que é o plano do município ou do Distrito Federal. Além desses planos, que a gente vai dizer que, bom, esses planos são do setor público, nós temos também o plano para o setor privado, mas não só privado, das empresas, né? Vamos falar aqui das empresas. Por que não só do privado? Porque existe também empresa pública, tá? Um exemplo seriam hospitais públicos, né? Seriam a Petrobras. Existem várias empresas que são públicas, são de propriedade do governo federal brasileiro. Essas empresas também precisam elaborar os seus planos de gerenciamento de resíduos. Nesses planos, tanto o setor público como o privado vai explicar como é que pretende dar a destinação final ambientalmente adequada para os resíduos que essa empresa ou setor gera. Lembrando que todo mundo gera resíduo, até mesmo pessoas, então, seguindo o princípio de responsabilidade compartilhada, a lei federal, né, o governo brasileiro, ele exige que essas entidades elaborem seus planos. Não dá para fazer isso, claro, para uma pessoa só. Imagine um plano de gerenciamento de resíduos de uma pessoa só. Bom, aí já seria demais. Mas até o nível de empresa, esse sim dá para fazer exigências legais, dá para trabalhar perfeitamente com isso. Bom, apesar da gente saber que as empresas precisam elaborar seus planos, nós precisamos especificar aqui que empresas realmente precisam elaborar planos de gerenciamento de resíduos sólidos. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Bom, a Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira fez uma lista, uma relação das empresas que precisam elaborar esses planos, mas separadas por segmento, ou seja, a política define exatamente, deixa claro quais são os segmentos de empresas que precisam elaborar esses planos. E aí a gente vai direto ao ponto, vamos falar diretamente do ponto que interessa, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e vamos lá no artigo 20 da Lei 12.305 de 2010. Eu vou colocar isso aqui na tela para que vocês possam me acompanhar na leitura. Vejam o que está escrito aí na lei. O artigo 20 da Lei 12.305 de 2010 diz o seguinte: estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E aqui ele vai citar alguns segmentos de geradores que estão sujeitos à elaboração desses planos. Vamos ver aqui o primeiro segmento, está descrito aqui no inciso 1. Os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas E, F, G e K do inciso 1º do artigo 13º. Tá? Antes de verificar o que é, quem são, né, esses geradores aqui previstos nessas alíneas, acho interessante a gente dar uma olhada e entender o que diz o artigo 13º dessa lei. Então vamos lá, eu vou puxar, eu já estou com ela aqui aberta, e para vocês verificarem que realmente se trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu acho muito importante sempre mostrar essas fontes, né? Então primeiro você tem aqui, através desse link, você está vendo www.planalto.gov.br/ccivil_03 e assim por diante. E aqui no browser você vai ler então a Lei número 12.305 de 2 de agosto de 2010,
que é então a Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira. Então aqui está o símbolo do Brasil, você entende que isso é brasileiro. Eu falo assim, pessoal, porque parece claro, mas na verdade a gente tem muitos leitores e alunos de outros países também que falam português, como até mesmo Portugal e alguns países da África. Então é interessante sempre frisar que se trata aqui do Brasil. Tá? E aqui nós vamos seguir diretamente lá para o artigo 13º. Vocês estão vendo que eu já dei um salto rápido aqui. E aí vocês vão entender que o artigo 13º, ele fala o quê? Para os efeitos dessa lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação. Portanto, o artigo 13º vai classificar esses resíduos que estão sendo tratados aqui. E ele classifica segundo dois critérios. O primeiro é quanto à origem, ou seja, quem gerou, de onde é que está vindo esse resíduo. E segundo, além da origem, quanto à periculosidade, né? Se é perigoso ou não. Então, nós temos essa classificação, que é uma classificação oficial, e para isso que serve esse artigo 13º. Então, toda vez que a política nacional, o decreto, alguma coisa nacional, federal, se refere a tipos de resíduos, né, classificações, eles sempre vão se referir ao artigo 13º da Lei 12.305 de 2010. Né? E aí ele vai dizer qual dessas alíneas, que inciso e qual dessas alíneas. Agora que nós já entendemos do que se trata aqui no artigo 13º, vamos finalmente falar da alínea E, que diz o seguinte: resíduos dos serviços públicos de saneamento básico. Opa! Quem gera resíduo de serviço público de saneamento básico precisa elaborar um plano de gerenciamento de resíduos. Isso que está falando aqui na lei, né? Mas a gente poderia pensar, pô, mas serviço público de saneamento básico não é uma coisa que é de obrigação do governo? Aí vamos continuar aqui a leitura. E aí ele diz aqui o seguinte: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos na linha C, tá? Desse mesmo artigo, desse mesmo inciso primeiro. E aí a gente vai dar uma olhadinha lá na linha C para entender quais são as exceções. Quando a gente lê aqui a linha C, vai ser justamente isso, ó, resíduos sólidos urbanos. Tá? Então, os englobados na linha A e B. Então, se a gente não sabe ainda o que é resíduos sólidos urbanos, vamos entender que são os englobados nas linhas A e B, que são, aqui embaixo está puxando novamente, a linha A, resíduos domiciliares, que são aqueles que são originários de atividades domésticas em residências urbanas. Tá? Residência urbana, então, é resíduo domiciliar. E também a linha B, resíduos de limpeza urbana, que são os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana. Então, tudo que for resíduo domiciliar junto com resíduo de limpeza urbana, a soma desses dois aqui é o que a gente chama de resíduo sólido urbano. Tá? E voltando aqui à linha E, né, a gente vai entender que está sujeito à elaboração de planos de gerenciamento de resíduos os geradores de resíduos sólidos de resíduos de serviços públicos de saneamento básico, excetuados os resíduos sólidos urbanos, que se entende aqui que são os resíduos domiciliares e de limpeza urbana. Tá? Então, qualquer um que gere resíduos do serviço público de saneamento básico que não seja resíduo sólido urbano, precisa elaborar, então, o seu próprio plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Vale lembrar que esse gerador pode ser uma empresa pública ou uma empresa privada. E aí vamos passar então ao a próxima linha, que é a linha F. Já que falamos aqui da linha E, vamos falar então do F. Quem são os Fs? Bom, quem precisa elaborar plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Os geradores de resíduos sólidos de resíduos industriais, que são os gerados nos processos produtivos e instalações industriais. Então, tudo que é resíduo industrial, todas as indústrias envolvidas, né, nessa produção, né, nesse processo produtivo, nas instalações, elas precisam elaborar os seus planos de gerenciamento. E quem é a indústria, pessoal? É quem produz alguma coisa em escala.
basta produzir alguma coisa em escala, pode ser pequena ou grande escala, pequena ou grande indústria, precisa ter um plano de gerenciamento. Porque ele difere, né? Já é uma atividade aí comercial, industrial. Não é simplesmente como você em casa gerar um determinado tipo de resíduo e uma quantidade muito pequena. Aqui numa atividade industrial, por produzir em escala, você vai ter sempre a geração de um mesmo tipo de resíduo, só que em uma escala maior. E aqui voltamos à linha G, né? Quem precisa mais elaborar plano de gerenciamento? Os geradores de resíduos de serviços de saúde, que são os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA e do SNVS. Tá? Então, quem gera resíduo de saúde precisa elaborar plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E aí não precisa ser só hospital e não precisa ser somente privado. Quem gera resíduo de saúde, seja público ou privado, hospital, clínica dentária, alguma coisa que tenha a ver com área de saúde, quem gera resíduos de serviço de saúde, então precisa também elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. A próxima linha é a K, e a última desse inciso, desse primeiro inciso, que diz o seguinte: estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos os geradores de resíduos de mineração, que são aqueles que são gerados na atividade de pesquisa, extração e beneficiamento de minérios. E aí você pensa um pouco assim, às vezes pesquisa, mas por que pesquisa não gera resíduo? Bom, depende do tipo de pesquisa. Pode ser que você faça uma pesquisa tendo que extrair determinados minérios, levar para laboratório. Então, tudo que você gera resíduo, né, quem gera resíduo de mineração, ele precisa, então, elaborar, ele é responsável pela elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Passamos, então, ao inciso 2, né, desse artigo 20, que fala o seguinte: estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos também os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que, letra A, gerem resíduos perigosos. Então, qualquer estabelecimento comercial ou de prestação de serviço, ou de prestação, que gere resíduo perigoso, é obrigado a elaborar um plano de gerenciamento de resíduos. E, letra B, gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal. Agora você vai entender que uma grande parte das empresas no Brasil precisam elaborar planos de gerenciamento de resíduos, porque vamos analisar direitinho o que diz essa letra B do inciso 2º do artigo 20º, ou artigo 20, da maneira que você preferir. Ele diz o seguinte: que gerem resíduos que, mesmo que não sejam perigosos, por sua natureza, pela característica desses resíduos, eles não possam ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal. E aqui ele não fala nem resíduos urbanos, né? Resíduos sólidos urbanos, ele fala resíduos domiciliares. Então, quem gera resíduo, mesmo que não seja perigoso, que não pode ser equiparado, e aqui nós estamos falando não só das características, mas também da quantidade, né, um certo volume de resíduos, né, não dá para equiparar como resíduo domiciliar. Então essas empresas precisam elaborar os seus planos. E aí vamos analisar, pense em alguns exemplos aí, o que você acha? Vamos pegar vários segmentos de empresas. Vamos pegar, por exemplo, uma padaria, né, uma lanchonete. Ela gera resíduo, não é perigoso, né? Uma parte desses resíduos a gente pode dizer que talvez sejam orgânicos, outra parte talvez sejam embalagens, e talvez garrafas, né, embalagem, tudo entra dentro de embalagens. E aí a gente vai analisar, ao ver esses resíduos, nós vamos entender que não são resíduos perigosos, porém não dá para ser equiparado com resíduo domiciliar. Portanto, precisa elaborar plano de gerenciamento de resíduos sólidos, também as padarias.
as lanchonetes, mas também supermercados, lojas de roupas, né? Que mais? Postos de combustíveis. Bom, uma grande parte de empresas, na verdade, que gera uma quantidade de resíduo que não pode ser equiparado a resíduo domiciliar. Chegamos então ao inciso terceiro, que diz o seguinte: estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos as empresas de construção civil. Então, se é empresa de construção civil, precisa elaborar plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E ponto. Agora, como esse plano tem que ser elaborado? Aí sim, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA. Tá? Mas todas as empresas que trabalham com a construção civil precisam elaborar, precisam ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. O inciso 4º diz o seguinte: estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea J do inciso 1º do artigo 13º e nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA e, se couber, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e empresas de transporte. Tá? Os responsáveis pelos terminais, né? Estamos falando aqui de transporte, né? Você pensa em terminal rodoviário, portos, né? E também aeroportos, tudo que tem a ver com terminal, né, de passageiros, precisa elaborar ali seus planos, passageiros ou cargas, né? E também as instalações referidas na linha J. Eu coloquei aqui a linha J aqui embaixo para que seja mais rápido e a gente não fique perdendo muito tempo nessa pesquisa. A linha J trata o seguinte, do inciso 1º do artigo 13º. Resíduos de serviço de transportes, originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteiras. Então, reformulando isso aqui, nós temos: estão sujeitos à elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos os responsáveis pelos terminais e pelos resíduos de serviços de resíduos de serviço de transportes, que são os originários de portos, aeroportos, terminais, alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira. Então, todos esses precisam também elaborar o seu próprio plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Passamos então ao 5º e último inciso desse artigo 20, que diz o seguinte: estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos os responsáveis por atividades agro-silvopastoril, se exigido pelo órgão competente do CISNAMA, do SNVS ou do SUASA. Então, todas as atividades do setor agro-silvopastoril, se exigido por esses órgãos. Aqui, pessoal, é interessante entender o seguinte: boa parte das atividades do setor agro-silvopastoril geram resíduos orgânicos, alguns deles geram também resíduos perigosos. Portanto, os órgãos responsáveis pela fiscalização, licenciamento ambiental e várias outras regulamentações desse setor exigem também que seja feito um planejamento sobre o que se vai fazer com os resíduos gerados naquela atividade, né? O CISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SNVS, que é o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ou o próprio SUASA, que é o Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária, exigem, portanto, que se faça um plano de gerenciamento de resíduos sólidos para a maior parte das atividades do setor agro-silvopastoril. Até aí tudo bem, tranquilo. Tá, sabemos que para a maior parte, mas você tem ideia do tamanho do setor agro-silvopastoril e o tamanho desse setor no Brasil? Vou dar uma pista aqui para vocês, vou mostrar para vocês como vocês podem entender aí a amplitude, né, que isso daí engloba dentro do Brasil. Que empresas vão precisar gerar os seus planos, elaborar os seus planos de resíduos sólidos. Dê uma olhada aí. Para
saber o tamanho do setor agro-silvopastoril, você deve vir aqui ao portal Resíduos Sólidos. O link está aqui em cima, www.portalresiduossolidos.com, e daí você chega aqui no portal e você vai procurar a área de buscas. Então você tem aqui essa opção, busca. Aí você vai colocar aqui agro-silvopastoril e aperta Enter. Vamos ver o que aparece. Vão aparecer alguns tópicos relativos a essa palavra, né? Nós temos aqui alguns tópicos que já escrevemos sobre isso. E aí você vem aqui, ó, planos de gerenciamento de resíduos para o setor agro-silvopastoril. Cliquei em cima, ele vai abrir então isso. E aqui nessa descrição, aqui nós estamos explicando todo esse setor, quem são as empresas, né? Vamos olhar as definições, estamos falando aqui mais ou menos quem precisa elaborar plano, e aí chegamos a esse quadro aqui que você está vendo, que é o setor agro-silvopastoril. Tá? Eu vou clicar aqui em cima do Google Apresentações, você também pode fazer isso, e aí vai abrir uma janela própria, onde essa apresentação vai estar maior, e aí você pode ler com mais facilidade. Então nós temos aqui, olha, esses segmentos. Dentro do setor agro-silvopastoril, vamos ter pelo menos esses 5 segmentos aqui. Primeiro, agroindústria associada à agricultura. Aí temos de soja, milho, trigo, mandioca, banana, laranja, cana-de-açúcar, castanha, feijão, arroz, café, cacau, etc. Toda a agricultura e, claro, a agroindústria. Certo? O segundo setor, o segundo segmento, trata-se da pecuária de aves, de peixes, suínos, bovinos, caprinos, bubalinos, equinos, etc. Qualquer outra criação de animais que você possa ver. Então, imagine que cada uma dessas aqui, ó, pecuária de aves, aí nós temos diversas empresas que vão tratar da pecuária de aves. E aí essas empresas também que fazem essa pecuária de aves, elas se segmentam também, né? Tem outras que tratam só da alimentação dessas aves, tem umas que tratam da própria criação do animal e assim por diante. Então você tem vários grupos de empresas em cada palavra dessa aqui também. Depois temos a agroindústria associada à pecuária. Aqui o exemplo da pecuária de leite, pecuária de lã, abatedouros e frigoríficos de bovinos, suínos e aves, graxaria, laticínio, etc. Chegamos ao setor florestal. Também entra dentro do setor agro-silvopastoril, que trata da colheita, serrarias, fábricas de compensados, lâminas, chapas, movelarias e etc. E finalmente chegamos aos inorgânicos, que são os agrotóxicos, fertilizantes, aí o IFV que está descrito aqui embaixo, insumos farmacêuticos veterinários e o RSDS-ZR, que são os resíduos sólidos domésticos e esgotamento sanitário na zona rural. Tá? Então, todos esses precisam elaborar os seus planos de gerenciamento de resíduos. Aí, quando você entra aqui, eu vou pegar um exemplo para vocês, vou especificar mais um pouco. Entramos aqui no setor florestal para tratar somente aqui da questão de madeira. Né? Sistema Agroindustrial da Madeira, SAG. Então ele tem aqui indústria de equipamentos e insumos, empresas de prestação de serviço e indústrias a montante. Aí, por exemplo, essa indústria de equipamentos e insumos, temos aqui a extração vegetal, então cada quadrinho desse aqui pode ser uma empresa. Na extração vegetal nós temos a lenha e carvão e temos toras. Também temos a silvicultura, na indústria de equipamentos e consumos, assim como empresas de prestação de serviço. Então você vai entender que esse setor agro-silvopastoril, ele é gigante, é simplesmente gigante, muito grande. E imaginem agora comigo que todas essas empresas, ou a maior parte dessas empresas, consumo doméstico, industrial, construção civil, exportação, isso aqui é para que eles servem, né? Para quem se dedica a esse produto. A maior parte dessas empresas precisam elaborar os seus devidos planos de gerenciamento de resíduos sólidos. E para finalizar essa videoaula, nós vamos falar aqui então do parágrafo único do artigo 20, né, que é a última observação
sobre quem precisa elaborar os planos de gerenciamento de resíduos, que diz o seguinte: observado o disposto no capítulo 4 deste título, o capítulo 4 trata dos resíduos perigosos. Serão estabelecidas por regulamento exigências específicas relativas ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Tá? Então, o desenvolvimento agora em 2014, muita coisa já está feita, mas cada vez que se estuda mais sobre os resíduos, se define aí, se classifica como resíduo perigoso, surgem também novos regulamentos, e aí esses resíduos perigosos, se já não existirem o regulamento, eles estão sendo estabelecidos. Então, deve ser observada essas exigências específicas relativas aos resíduos perigosos. Gostaria então, pessoal, de fazer a última consideração aqui com vocês, agora que nós já entendemos quais são as empresas, quem são os geradores que precisam elaborar seus devidos planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Eu queria que vocês entendessem uma coisa aqui junto comigo. Nós vemos que o Brasil tem mais de 5.500 municípios e cada município desse precisa elaborar o seu plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Isso gerou uma demanda muito grande no Brasil inteiro, em todas as cidades, por mão de obra qualificada, pessoas que possam atuar, né, e coordenar esse processo de elaboração desses planos. Agora pensem comigo o seguinte: em cada cidade existem aí várias empresas que se enquadram dentro dessas exigências aí da elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, a gente vai multiplicar. Agora, imagine uma cidade como, sei lá, uma metrópole brasileira. Não vamos nem começar pela grande, vamos começar com, sei lá, Rio Branco. Imagine quantas empresas que existem aí em Rio Branco que precisam elaborar plano de gerenciamento de resíduos. São muitas empresas. Enquanto na cidade de Rio Branco só se precisa de um plano de gestão integrado de resíduos sólidos, se precisam aí de várias empresas aí precisam de plano de gerenciamento de resíduos. E aí você vai crescendo esse pensamento até chegar em cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Brasília e, claro, São Paulo. Imagine a quantidade de empresas que precisam, que são obrigadas por lei a elaborarem os seus planos de gerenciamento de resíduos. Então, aqui decisivo para aproveitar essa oportunidade no mercado é a qualificação dos consultores. Se você está devidamente qualificado, você pode atuar na elaboração desses planos. Então fique atento a essas oportunidades e, claro, marque presença, se qualifique, se ainda não é, se qualifique e aproveite essa chance gerada aí através da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Grande abraço e até a próxima.